Povo de Deus, bom dia. A paz do nosso Deus esteja sobre todos. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus? Filipenses 4:10. Carta aos Filipenses, capítulo de número 4. E nós vamos ler o que está escrito a partir do versículo de número 10. Assim que você encontrar, vai ficando de pé, em reverência à palavra de Deus. Depois da leitura você vai se assentar. O nome dessa mensagem é Aprendendo a ser feliz em Cristo. Aprendendo a ser feliz no Senhor, em Cristo, na presença dEle, na vontade dEle, e em todos os momentos da nossa vida. Quem gostaria de aprender isso, diga glória a Deus. É necessário, né? Nós vivemos dias tão difíceis que é bom nós estarmos aprendendo ainda mais com a palavra de Deus. E em Filipenses 4:10 diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Diga, tudo posso naquele que me fortalece. Diga assim agora, tudo posso em Cristo que me fortalece. Amém? Põe a mão na altura do teu coração, feche os seus olhos. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, a direção que muda a vida do homem, ela não pode vir dele mesmo. Ela tem que vir do alto. Porque a tua própria palavra, ela diz que nada pode ser concedido a alguém se não for concedido pelo Pai que está no céu. Então, meu Deus, que nesta manhã, meu Pai, o Senhor abra a tua boca e fale conosco, a tua maneira, do teu jeito, do teu propósito, a maneira que te agrada, ó Pai. Então toma cada vida aqui presente, cada coração, e nos ensina, nos ministre a fazer a tua vontade, a cumprir o teu querer. Eu creio, meu Pai, que esta manhã será especial pela tua presença aqui neste lugar, aonde, meu Deus, o Senhor nos avivará para a glória e louvor do teu santo nome. Que assim seja feito, Pai. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga louvado seja Deus. Por favor, igreja, pode se assentar. Preste bastante atenção para que Deus, Ele venha falar com você de uma maneira bem clara. Amém, amados? Jesus, o nosso Salvador, Ele vai falar nos evangelhos e deixar isso muito claro, que os últimos dias seriam dias difíceis, dias que antecederiam a sua volta, seriam dias dificultosos, dias trabalhosos, e para nós conseguirmos resistir esses dias que eu creio que se cumprem no nosso tempo, por causa de tamanha dificuldade que se tem das pessoas conseguirem se conectar a Deus verdadeiramente, nós vemos cumprimentos da palavra diante dos nossos olhos. Para nós resistirmos esses dias difíceis que o Senhor, Ele nos avisara, nós precisamos de um avivamento pessoal, amados.
mais do que um avivamento coletivo, é necessário um avivamento individual, íntimo com Deus, um avivamento não superficial, mas com profundidade, não aquele relacionamento raso que a maioria das pessoas que estão nas igrejas tem com Deus. Não é um relacionamento profundo, é algo muito superficial. E amados, o que é um relacionamento raso com Deus, para você compreender? É um relacionamento, por exemplo, sem ética, sem fidelidade. É um relacionamento egoísta. Por que falta ética nesse relacionamento? Porque a ética, ela passa pela palavra do servo de Deus, ser semelhante à palavra de Deus. Igual a ética cristã, ela vai nos ensinar a tudo que você falar com Deus, você cumprir. Tudo que você se comprometer com Deus, porque a Bíblia diz que Deus ele não nos pede nada, mas o que nós falamos, temos que tentar manter os nossos compromissos com Deus. E às vezes, amados, na nossa caminhada com Deus, nós tropeçamos muito na ética para com Deus. O nosso relacionamento está tão superficial que o Deus entende é melhor ser dito do que você se esforçar para cumprir a sua caminhada com Deus, na leitura da palavra, na busca ao Senhor, na frequência na casa de Deus. Às vezes você pode tentar puxar na tua memória que algum momento da tua vida faltou essa ética para com Deus, naquilo que você mesmo se comprometeu. E amados, uma coisa que aqui na igreja nós não ensinamos é a pessoa fazer voto de todo. Você vê que a gente não faz voto de nada. Você tem que fazer um voto. Não, nós não fazemos, por causa que você é que tem que se comprometer com Deus. Se você se comprometer, tenha ética. Pastor, eu falei com Deus que eu ia levantar de madrugada, à meia-noite, para orar. Não estou levantando. Eu falei que eu ia jejuar, não estou jejuando. Mas Deus entende a minha situação. Mas e a ética? O seu relacionamento está tão superficial que não existe ética mais. Isso é um relacionamento raso. Um relacionamento que, por exemplo, não se tem fidelidade em buscar a Deus. Às vezes a gente vê servos de Deus avarentos, não em questão financeira, mas nem o tempo dela ela quer dividir com Deus mais. O tempo é dela e pronto, e acabou. Amados, a nossa fidelidade a Deus, ela é muito mais do que contribuições financeiras. A nossa fidelidade em buscar a Deus, ela é muito necessária para que um avivamento individual, ele venha acontecer. Ele venha estar se manifestando na tua vida. Não pode ser algo egoísta, que primeiramente as minhas necessidades, porque até na nossa vida, o que mais vale é Deus estar acima de todas as coisas. Primeiramente a gente fala assim, Deus tem que estar acima de todas as coisas, mas a gente coloca as pessoas de fora e as coisas de fora. Mas a vontade de Deus e Deus tem que estar acima de mim e das minhas vontades também. Quem não consegue assimilar isso, o relacionamento dela com Deus sempre será um relacionamento muito superficial, algo quase inexistente. É somente conhecendo Deus, de ouvir falar mesmo, sem nunca ter tido uma experiência sequer com Deus. Porque o relacionamento é baseado no que Deus faz, mas eu não tenho obrigação nenhuma de fazer nada para Deus. E tem um exemplo muito bom dentro da palavra, de pessoas que andaram com Cristo e tiveram um relacionamento pífio, amados, com Ele. E embora tiveram experiências, aqueles 70 discípulos que foram recrutados por Jesus para fazer a obra de Deus,
para pregar o evangelho, para expulsar demônios, para curar. Jesus, amados, ele não escolhe pessoas à toa para ficar parados. Ele escolhe pessoas para dar-lhes uma missão. Você que é um escolhido, uma escolhida de Deus para estar aqui nessa manhã, para caminhar com Deus, nós temos missões para cumprir. Nós temos obras para ser feitas. Nós temos uma missão comissionada pelo próprio Deus, através da vida do Filho. E Jesus, ele chama 70 discípulos e fala com eles, vocês vão de 2 em 2, batam nas casas, na casa que te convidarem para entrar, entrem ali dentro, fiquem ali com eles, o que te derem para comer, comam ali, não rejeitem, mas aquelas que não te receberem, batam as sandálias dos pés, orem para que haja paz naquele lugar. Chega dizendo, a paz do Senhor esteja nesta casa, porque se ali houver um filho de paz ali naquele lugar, a paz do Senhor repousará sobre eles. Mas aqueles discípulos, eles foram e fizeram tudo direitinho, a ponto deles voltarem trazendo ali o feedback das visitas que foram feitas e dizer, Senhor, é maravilhoso fazer a tua obra, porque no teu nome as pessoas são curadas da nossa frente, nós oramos e a cura, nós oramos e o demônio que está na vida da pessoa, ele sai da vida dela, é maravilhoso, e eles com muita alegria, felizes, ali naquele momento em estar fazendo algo para Deus, de repente Cristo, ele muda o tom, porque ele começa a falar de algo muito mais precioso, que é a salvação. Ele começou a falar das coisas que iriam acontecer com ele, e eles começaram a se escandalizar, a ponto de no Evangelho de João, relatar no capítulo de número 6, que aqueles discípulos já não queriam mais andar com Jesus. Olha que relacionamento pífio. Pensa bem, a honra que esses homens têm, mas não é muito diferente nos dias de hoje. Tem tanta gente voltando para o mundo e dizendo, eu não quero mais andar com Cristo. Eu não quero mais andar com Jesus, eu não quero mais estar na igreja, agora eu vou voltar para o mundo, eu quero curtir a minha vida, eu quero viver ao meu bel prazer, a minha vontade, relacionamentos que passam como a brisa, ela passa pela vida de uma pessoa, relacionamentos rasos, relacionamentos que não têm resistência em dificuldades. Por isso que nós precisamos de um avivamento pessoal para conseguirmos quebrar essa barreira do raso e começar a mergulhar mais profundo, amados. Ele quer ter relacionamento não superficial, ele quer ter relacionamento profundo. Deus, ele é o mesmo, Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e ele quer fazer da tua vida algo muito especial para a glória e louvor do teu santo nome. Você precisa hoje ter esse relacionamento mais profundo com Deus, pastor. O que é ter um relacionamento mais profundo com Deus? É você mergulhar em Deus. Imagina que tem uma piscina e você quer dar um mergulho e você pula de ponta até aprofundar, até ir afundando, para não ficar ali por cima somente da água. É você fazer isso com Deus, é mergulhar em Deus a ponto de você não ter dúvida mais do agir de Deus, não importa as circunstâncias. Quando você mergulha em Deus, você não tem dúvida do teu agir, não importa as circunstâncias que você esteja passando. Tem um exemplo muito bom na Bíblia que mostra o que é uma pessoa que não está no superficial com Deus mais, que ela já está mergulhando e está mergulhando cada vez mais profundo. Vamos aqui no livro do profeta Daniel. Eu quero ler a passagem que está no capítulo de número 3, no versículo de número 13.
que fala dos amigos de Daniel, que foram Misael, Ananias e Azarias, que quando eles chegam ali na Babilônia, eles vão receber nomes caldeus, que vão se chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram ali e juntamente com Daniel, eles não se contaminam com os manjares da mesa do rei. E por causa, em uma certa ministração, eu já disse para você aqui, que se assentar na mesa do rei era um pretexto para que Aspenaz, o eunuco, ele viesse perverter a mente daqueles que vieram de Jerusalém. Porque era enquanto eles estavam ali comendo e bebendo do banquete, que era introduzida na mente daqueles jovens o ensino de adoração às imagens e a importância de adorar a imagem do rei Nabucodonosor. Então, não é que a carne que eles comiam era ruim, muito pelo contrário, era da melhor qualidade, mas o ensino que naquela mesa era ensinado que contaminava os corações. Por isso que a Bíblia diz para você não se assentar na roda dos escarnecedores, por causa que o ensino que vem dali perverte a mente e o coração. Porque Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles vão chegar na Babilônia com uma leva de jovens também, de pessoas que criam e confiavam em Deus, que acreditavam em Deus, que confiavam no Deus Todo-Poderoso. Mas o ensinamento foi tão profundo que eles receberam acerca de honrar o rei Nabucodonosor, que eles se esqueceram de honrar até mesmo Deus, por causa que eles tinham um código, que era quando começasse a banda do rei tocar, ele falou, quando começar ao som do pífaro, da cítara, do saltério, da gaita de foles, da zabumba, quando eles começarem a tocar, é o sinal, e todos têm que se prostrar diante da imagem do rei. Só que como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não se assentaram naquela mesa, aquele ensino não foi introduzido na mente deles. Porquanto, quando todos os jovens, até que vieram de Jerusalém, se prostraram, eles ficaram de pé. E aí quando eles vieram falar, você não sabe a importância que tem que adorar a estátua do rei. Eles disseram, não, nós adoramos somente o único e verdadeiro Deus a quem nós servimos, o Deus de Israel. Ah não, mas você está na Babilônia. Não, eu posso estar em qualquer lugar que eu vou continuar sendo servo de Deus. Eu posso estar na Babilônia, você pode estar na rua, na tua casa, no mercado, no banco. Você precisa continuar servindo ao Deus que te salvou. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Mas eu quero ler com você, por causa que eles disseram, se você não adorar, você vai morrer. Se você não adorar a imagem do rei, você vai ser lançado numa fornalha de fogo e vai queimar, vai torrar, vai tostar, vai morrer. Se fosse com você, hein? Amadas, amados, é caso de vida ou morte. Se você não adorar a imagem do rei, ou se você adorar somente a Deus, você vai morrer. Imagina isso. E aqueles homens, eles aceitaram até a morte, mas não negam o seu Deus. Diz aqui, em Daniel 3, vou ler do versículo 13 até o versículo 18, para você ver o que é um relacionamento profundo com Deus. Diz aqui, então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, furioso. Imagina como que eles chegaram ali. Será que foi com tapinha nas costas? Eu imagino que eles vieram quase arrastados, empurrando eles, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei?
Agora, pois, adorais a imagem de ouro agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cita, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorais a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? É ameaça. É ameaça, é tortura psicológica. É pegar uma pessoa e não dar ela opção. A opção que ela tem, ou ela desonra a Deus, ou ela morre. Imagina isso. Quem não tem relacionamento profundo com Deus, adora qualquer imagem. Quem não tem profundidade com Deus, tem gente que adora até homens, nos dias de hoje, e se dizem cristão. Quantas igrejas que você não passa na porta e está ali a foto do pastor da igreja e fala, ministério do pastor tal. O ministério é de Deus, amor. É do Senhor, é de Deus, é tudo dele, por ele e para ele. Não existe esse negócio do homem ter alguma coisa, do homem ser alguma coisa, porque todas as coisas não foram criadas para a glória do homem, foram criadas para a glória do nosso Deus. É isso que nós temos que ter a certeza e a convicção. Mas estes homens, mediante uma ameaça de morte, e se eles não cumprissem o que estava sendo ordenados a eles, eles iriam morrer. E ele está dizendo, eu quero ver o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Mas quem tem relacionamento profundo com Deus, não liga para ameaça de homem, de macumbeiro, maldição que é lançada. Quem tem relacionamento, quem já mergulhou em Deus, amados, já está escondido nas asas do Senhor, já está no esconderijo do Altíssimo há muito tempo. Quem já mergulhou profundo em Deus, o que acontece em volta dele não pode abalá-lo mais, a ponto desses homens responderem da seguinte forma, versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não ficas sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha, relacionamento profundo com Deus. Eu não vou sucumbir. Eu não vou aceitar essa situação. Eu não vou deixar esse mal me amedrontar. Eles têm um relacionamento profundo com o Senhor, a ponto deles serem lançados na fornalha, igual você conhece a história, 7 vezes mais quente, e Deus está ali dentro com eles, e o fogo não queimou a nenhum deles, nenhum. Deus fez cumprir a palavra de Isaías 43, quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Mas sabe por quê? Profundidade. Conhecer a Deus não de uma maneira rasa, só quando as coisas apertam, não. É conhecer a Deus, de viver Deus em você, de viver a vontade de Deus na tua vida. Por isso que esses homens, eles vão sair dali daquela fornalha, e quando eles perguntam para ele, o que aconteceu? Ele fala, o nosso Deus, ele nos livrou. E esse mesmo Deus, ele te livrará de todo mal, de toda tribulação, de toda dificuldade, porque ele está junto ao povo dele. Ele é Senhor. Aleluia. Diga glória a Deus. Amados, e Paulo ali em Filipenses, ele vai tratar desse assunto com mais profundidade ainda. Eu quero que você volte lá comigo, lá em Filipenses capítulo de número 3, no versículo de número 10. Em Filipenses capítulo 4, perdão, no versículo de número 10. O apóstolo Paulo, amados, ele está preso.
ele está escrevendo essa carta preso em Roma. Nessa altura, Paulo ele já esteve em Roma, e depois você vai entender se desenrolar, se você acompanhar a exposição aos romanos. Mas Paulo ele está preso, ele está vivendo um momento de muita dificuldade, porque as cadeias de Roma, elas eram terríveis. E a barganha dentro de uma prisão, ela existe desde que a prisão ela foi fundada. Igual, por exemplo, se uma pessoa ela quer comprar uma coberta dentro da cadeia, ela consegue. Se ela quiser comprar alguma coisa, sempre houve esse tipo de comércio dentro da prisão. E os romanos, quando se tratava de dinheiro, eles ficavam obcecados. E a ponto da pessoa, ela, para se manter dentro de uma cadeia, ela tinha que pagar. Hoje não. Quem paga a estadia dos presos somos nós. Eles vão presos, nós trabalhadores trabalhamos para que eles venham ter auxílio, venham ter um monte de coisa. Mas em Roma não é assim. A pessoa que não tinha o sustento, ela morria de fome ali dentro. E o apóstolo Paulo, ele está há muito tempo sem ninguém se lembrar dele para nada. Ele está preso, é como se ele fosse esquecido dentro da cadeia, a ponto de ele pegar e dizer o seguinte aqui aos irmãos, quando chega a provisão, chegou uma oferta lá nas mãos dele, vinda dos filipenses, e ele vai agradecer, dizendo o seguinte: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Ele está dizendo, eu quero agradecer a vocês, irmãos de Filipenses, de Filipos, por causa que vocês renovaram o que eu precisava. Eu já estava quase acabando o que eu tinha. Não que vocês não tivessem feito isso outra vez, mas estava faltando oportunidade para vocês. E Paulo, ele vai começar a dizer do relacionamento dele com Deus com muita profundidade, e é aqui que nós temos que aprender, amados. Versículo 11 diz assim: digo isto, não por causa da pobreza. Primeira coisa que eu quero que você entenda, que a pobreza, ser pobre ou passar por dificuldade, não deixa ninguém mais triste. Ah, se eu não tive... Não, porque tem gente, amados, que tem pouca coisa, mas é de uma alegria. Você já viu aqueles vídeos que eles tiram lá na África, fazem na África, daqueles meninos dançando? Quem já viu, levanta a mão. Você vê eles com as roupas todas rasgadas às vezes. Às vezes o povo comendo numa alegria, uma comida que você olha e fala, como que come isso? Com a mão? Como que come? Porque você nem sabe o que é que eles estão comendo, e eles comendo numa alegria, numa boca boa. E isso, amados, demonstra que a pobreza, ser pobre ou passar por dificuldades financeiras, não deixa ninguém mais triste. Quem tem relacionamento com Deus é assim. A felicidade dele não está no fio metal, não está naquilo que possui. A felicidade dele está completamente diferente. Estar feliz é circunstancial. Ser feliz é permanente. É um estado eterno de confiança em Deus. A tua confiança em Deus, ela não pode ser somente quando eu estou no dia 5, que chega o meu pagamento. Ou no dia 20, quando chega o adiantamento. Ou no fim de ano, quando tem 13º. Não. A minha felicidade em Deus é um estado constante de relacionamento com Deus que eu sirvo. Porque eu tenho tanta convicção que não vai ser a pobreza que vai me afastar de Deus. Não vai ser a dificuldade que vai me afastar de Deus. Muito pelo contrário. Nada nos separa do amor de Deus para aquele que se relaciona com profundidade com o Senhor. Paulo está dizendo, eu escrevo com alegria, não por causa da pobreza, não, que eu estava aqui muito pobre mesmo, eu estava com uma dificuldade muito grande, mas ele vai continuar dizendo uma segunda coisa aqui, para você que quer aprender a ser feliz em Cristo. Primeiramente, dificuldade não te deixa mais triste. Se você fica triste com dificuldade,
Se você tivesse muito dinheiro, também você ficaria. Você não vê, tem gente que tem tudo e não é feliz. Você não vê, tem pai que dá o melhor para o filho, paga escola particular, tem carro na porta, motorista, comida da boa, e quando assusta o filho, está lá querendo se matar, com depressão, falando que não aguenta mais a vida. Ai, meu Deus, tem pessoas que é assim. Tem empresas multinacionais, a conta recheada, mas quando se trata de felicidade, a pessoa fala, eu não sou feliz, está faltando alguma coisa. Porque, meu irmão, a verdadeira felicidade, ela está quando Cristo ele mora dentro de você. Se ele morar no teu coração, a tua alegria será permanente para a glória do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! E aí Paulo, ele vai dizer uma outra coisa aqui, no versículo de número 11. Olha o que ele vai dizer, Filipenses capítulo 4, versículo de número 11. A parte B diz assim, porque aprendi a viver contente. Você vê que ele não está dizendo, eu estou contente, não, ele fala assim, eu aprendi. Eu tenho aprendizado a viver contente. E amados, ele aprendeu. E quando isso acontece na nossa vida, quando você aprende a viver contente, é quando você valoriza pequenas coisas, entre aspas, claro. Essas pequenas coisas estão entre aspas. Por exemplo, quando você valoriza a vida. Pastor, mas a vida não é coisa pequena, mas tem gente que não valoriza a vida que tem. Você valoriza a vida que tem? Pergunta para quem está perto de você, você valoriza a vida que você tem? Você tem? Você tem valorizado a vida? Você glorifica a Deus, obrigado, Senhor, pela vida. Tem gente que fala, oh, vida. Que vida ferrada que eu tenho. Ah, eu quero acabar com a minha vida. Quando você valoriza a vida, amado, eu vejo todo dia como uma oportunidade. Ainda que o ontem tenha sido ruim, se Deus ele te deu fôlego de vida hoje, você tem 100% de chance do hoje ser melhor do que ontem. E ainda que o ontem tenha sido bom, você tem 100% de oportunidade do hoje ser melhor ainda do que o ontem. Mas isso acontece o quê? Quando eu valorizo a vida. Quando eu já levanto de manhã, eu falo, obrigado, Deus. Obrigado. Os olhos abriram. É quando você valoriza o ar, amado, que você está respirando aí, ó. Quando você enche o peito e aquele ar gostoso, você fala, que maravilha, Deus, eu estou forte, eu estou vivo, eu estou feliz. Quando você, por exemplo, valoriza, está na igreja, igual você está aqui hoje nesse culto. Quando esse momento para você é um momento que não tem nada melhor. Ô pastor, nesse calor, podia estar aqui no Túnel Clube, ou qualquer outro lugar que você quiser, mas você preferiu estar na casa de Deus, porque você valoriza estar na casa do Senhor, porque você sabe que aqui Deus ele tem colocado o trono de Sião, onde ele ordena a bênção e vida para sempre. É você valorizar essas pequenas coisas. Por exemplo, tem pessoas que não valorizam a salvação que nos foi proposta. Quando eu valorizo isso, que não se manifesta, por exemplo, superficialmente para os outros verem, a minha vida, eu amo a minha vida, eu amo Deus que eu sirvo, eu amo a igreja que eu congrego, eu amo o meu Salvador, porque o que Ele fez por mim, amados, isso vai fazer com que você viva contente, porque nada vai ser maior do que você, aquilo que você já tem. Aquilo que você já aprendeu a amar, aquilo que você já aprendeu a valorizar. Então, Paulo está dizendo, eu aprendi a viver contente. Eu sei viver contente. Não é, eu tenho que acontecer isso para mim ficar contente e ficar alegre. Ah, se acontecer isso, eu vou ficar tão feliz. Não, isso é estado. Ele tem permanência na felicidade. Porque basta ele levantar que a alegria no coração dele já jorra. E você nessa manhã, ainda que você tenha levantado triste, abatido, desanimado,
eu quero convidar você a se alegrar em Deus, porque hoje 100% de oportunidade de você sair daqui transformado pela presença dEle. Louvado seja Deus! Isso é você aprendendo a ser feliz em Cristo. Eu preciso aprender, e ele diz aqui que ele aprendeu a ser feliz em Cristo, a estar feliz, aqui no versículo 11, olha o que diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em todas. Ah não, Paulo está com a vida boa. Não, ele está preso, amados. Ele está preso. Ele está pior do que qualquer um de nós nessa manhã e está feliz em qualquer situação, em toda, qualquer uma que tiver, ele aprendeu a estar contente, a estar feliz. E amados, isso é algo que nós precisamos entender. Por que Paulo, ele consegue estar feliz em toda e qualquer situação? É porque ele sabia que Deus é soberano. Deus é soberano. Diga, Deus é soberano. Mas Deus era soberano na vida dele. Que tudo que Paulo ele passava, ele sabia que ele tinha um porquê de estar passando por aquilo ali. Ele sabia. Mas ele parou de se preocupar com o porquê e começou a entender o para que aquilo estava acontecendo. Ele começou a ver que nas dificuldades, Deus estava com algum propósito naquela situação. E o outro dia eu conversava com um rapaz, um pastor, e ele falava comigo assim: pastor, eu teve um período na minha vida que eu fui muito humilhado, mas Deus estava me tratando ali. Deus estava me tratando. Ele queria tratar comigo na minha indiferença, na minha falta de vigilância. Então, quando você começa a confiar a Deus nesse ponto, você começa a ver a vida de uma maneira diferente. Igual, por exemplo, quando uma enfermidade vem na minha vida. Pô, pastor, ninguém gosta de ficar doente. Sim, mas eu tenho que ficar triste por causa disso? Se Deus é que comanda a minha vida, se Deus é quem guarda a minha vida, é Deus que quer mostrar alguma coisa para mim nessa situação, se Ele é soberano na minha vida, eu aprendi a ser feliz em qualquer situação, sendo a vontade de Deus. Eu me entreguei para Ele. Pastor, mas e o diabo? Eu não me entreguei para o diabo, amados. Eu não me entreguei. Eu me entreguei para Deus. Eu me entreguei, foi para Jesus. Então a vontade na minha vida não é a do diabo, é a vontade de Deus. O inimigo ele pode tentar nos atrapalhar, mas a minha vida quem comanda é Deus. A tua vida é assim também. Ele está dizendo para os irmãos, amados, não é a pobreza não, eu sou feliz até quando eu não tinha nada. Sabe por quê? Porque eu tenho Deus. Isso é mergulhar profundo, amados. É não sentir necessidade de nada. É não sentir, igual por exemplo, a fraqueza do corpo. Ela não pode ser a fraqueza do espírito. Não pode. Não pode. Igual a gente pode estar atribulados, mas nunca derrotados, abatidos, mas nunca entregues a nenhum tipo de situação, porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Nós temos o próprio Deus, a força do Senhor vivendo dentro de nós. Aí você, por exemplo, pode estar aqui nessa manhã, pastor, eu estou meio abatido por causa da gripe. Amém. Mas você vai ficar triste por causa da gripe? Você tem que estar feliz por estar na casa de Deus, que pode não somente tirar a gripe, mas pode te levar para a glória dele também. É isso. É isso que Paulo está dizendo. Ele não olha para as circunstâncias à volta dele.
ele olha para aquele que ele confiou a sua vida. Sempre, meu irmão. Está difícil? Não fica olhando para dificuldade, não. Olha para de onde vem o teu socorro. Olha para quem pode te socorrer, para quem pode te ajudar. E o único que pode mudar a vida daquele que é servo é o dono da seara, é o dono da obra, que é o próprio Deus, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E ele vai dizer aqui, versículo de número 12, ele vai citar algumas situações, o seguinte: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Você quer a rosa? Tem os espinhos também. Às vezes a gente quer ser honrado, mas no dia que vem humilhação, tira a nossa alegria. Não. Paulo está dizendo, eu aprendi a ser feliz em qualquer situação. Quando me humilham, não acaba comigo. Não me desestrutura, porque eu tenho um Deus que exalta aquele que é humilhado, amados. O tempo da exaltação, ele chega. Então ele está dizendo, eu sou feliz de todas as formas. Eu sou feliz, eu sou alegre. Eu posso sorrir sendo humilhado, porque eu sei que Deus ele tem um propósito nisto. Eu sei que Deus ele tem um objetivo na minha humilhação. Ele pode estar tratando comigo para mim não perecer. Ele pode estar falando comigo para mim não ter altivez. Ele fala, eu roguei a Deus que me livrasse, mas para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne, cujo endemoniado, um servo de Satanás, me esbofeteava 3 vezes, para que eu não me exaltasse. Deus tem sempre um porquê. Quando eu entendo isso, eu aprendo a ser feliz em Cristo. Eu aprendo a ser feliz no Senhor. Talvez a gente olhe para os prejuízos da nossa vida como percas, mas você não sabe o que o amor ao dinheiro faz com uma pessoa. Ela troca Deus pelo Deus que vira mamão. A gente tem que entender. Paulo entendia, e ele vai dizendo aqui, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Eu tenho experiência. Sabe quando você ganha experiência? É quando você passa. Você vê que uma pessoa que faz um curso online, ou um curso presencial, não tem experiência ainda. Experiência é quando você passa por algo. E sabe o que Paulo ele vai dizer? Tanto de fartura como de fome. Eu sei passar fome, sem murmurar. Eu sei sentar numa mesa farta, sem me exaltar. Ele está dizendo tudo isso. Ele tem experiência, amado. Ele não está dizendo, o meu relacionamento é supérfluo, não. Eu vejo os vídeos do povo passando fome. Igual a gente vê uma juventude que tem arroz, feijão dentro de casa e fala que não tem o que comer. Mãe, não tem nada para comer aqui nessa casa. Por quê? Comida lá. Não aprende a glorificar a Deus. Aí é relacionamento, sabe o quê? Superficial. Um pouco da culpa, sabe de onde vem? Do altar, onde ensinaram que o povo de Deus não pode sofrer, não pode. O povo de Deus sofre, mas é feliz do mesmo jeito. Porque a nossa alegria não está nessa terra, a nossa alegria ela está lá na cidade santa. A nossa alegria ela vem do trono da graça de Deus. Por isso que ele diz, eu sei passar por qualquer situação. Amados, obrigado por terem me socorrido. Eu já estava acabando aqui, já não é pela pobreza não, porque eu já tenho experiência já. Eu já tive experiência, eu sei passar por qualquer tipo de situação em Deus. Por isso que ele está dizendo aqui, que ele é feliz em Cristo. E sabe o que é tão controverso? É que Paulo, ele vai conhecer dificuldade quando ele entregou a vida para Jesus. Quando ele entregou a vida para Jesus, que ele vai saber o que é ser perseguido. Ele era perseguidor.
Ele só estava por cima aos olhos dele. Ele só vai conhecer a mão que bate quando ele entrega a vida para Jesus. E sabe o que ele diz aqui? Que ele é feliz. Muito feliz. Na cadeia, sem ter ali o que se manter. E a situação carcerária era terrível. Era terrível. Qualquer dia desse eu vou pregar sobre isso para você entender que Paulo ele vai ser preso 3 vezes. A situação carcerária não era fácil. E a única coisa que ele nos ensina aqui é o seguinte: tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso tudo. Mas por que ele está dizendo isso? Por causa que ele tem experiência e não largou Deus nelas. Eu posso passar dificuldade porque eu já passei e não larguei Deus, não vou largar. Eu posso passar pela doença com Deus porque eu já tive doente e continuei caminhando com Deus. Eu posso passar na hora da fartura porque mesmo tendo muita coisa, aquilo não encheu os meus olhos continuaram em Deus. Deus ele pode fazer o que quiser da minha vida, que eu vou conseguir passar, porque com Ele eu posso todas as coisas. Então, é isso que é um relacionamento profundo. É você conseguir ser feliz em Cristo, com pandemia, sem pandemia, com salário, sem salário. A nossa alegria, a alegria daquele que mergulhou em Cristo, ela não está mais fora de Deus. Ela está na presença de Deus. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então, enfrente, amados, todas as situações da sua vida, sabendo que a boa mão de Deus te sustentará. Não importa o momento que você esteja passando hoje. Sabe quem está te sustentando? Deus. Deus está te sustentando. Ele continuará te sustentando. Então, se alegre nisso. Em nome de Jesus, amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o nome do Senhor. Fica de pé no teu lugar. Eu posso vencer, sim. Eu posso passar, nós vamos passar por essa fase, amado. Nós vamos passar pelos momentos difíceis das cadeiras estarem afastados. Nós vamos vencer o período da máscara no rosto. Nós vamos vencer. Porque a nossa alegria está em Deus. A minha alegria ela está no Senhor. Então feche os seus olhos nesse momento. Releve o teu pensamento a Deus. O ensinamento foi dado. Mas, em qual profundidade você está com Deus? Ô pastor, quando acontece algo que eu não aguento, hoje Deus, Ele está abrindo os braços para você mergulhar nele. E somente quando nós colocamos a nossa humildade em prática, a gente entende isso. Jesus ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se vocês fizerem isso, vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Ou seja, não importa as circunstâncias. Não importa. Aquele que mergulhou em Cristo, que crê no Senhor, sabe que tudo tem um porquê. Por isso que nessa manhã, você hoje pode pedir para Deus perdão.
Você pode pedir para Deus hoje. Você pode falar com Deus abertamente. Você pode hoje falar com o Senhor: meu Deus, eu quero mais de Ti na minha vida. E é somente buscando esse encontro com Deus individual, esse encontro que não depende de coisas superficiais, externas, não. Só depende da tua vida com Deus. Então ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, nesse momento, a minha vida eu entrego em Tuas mãos, Pai bendito. Nesta manhã eu Te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Eu Te peço nesta manhã, me perdoe por todas as vezes que eu vacilei, que eu recuei, que eu retrocedi, que eu não confiei. Pai amado, nesta manhã eu quero mergulhar mais fundo na Tua presença. Eu quero mergulhar mais profundo no meu relacionamento com o Senhor. Diga: Senhor meu Deus, eu Te agradeço por Jesus Cristo, o meu Salvador. Diga: eu Te agradeço pela vida, pelo ar que eu respiro. Senhor meu Deus, muito obrigado por estar aqui junto de Ti nesta manhã. E eu creio. Diga: eu vou vencer todas as dificuldades em Ti, e nada me abalará, pois eu confio em Ti. Aleluia.